E vamos começar aqui, gente, a nossa nona aula. Finalmente acabamos todo aquele conteúdo, né, extenso de consultas e entramos dentro do conteúdo de visões agora, né, das views, que é bem parecido com o conteúdo de consulta, né? Ele usa o conteúdo de consulta, mas tem umas diferenças aqui que já já vocês vão entender melhor. Então, já entrando no conteúdo, né, temos as visões, né, que a gente chama de view. Uma view no MySQL é uma tabela virtual que simplifica consultas SQL e cria uma camada de abstração sobre os dados. Armazenada no banco de dados, a view pode ser reutilizada em várias consultas, otimizando o acesso aos dados sem armazenar fisicamente as informações. E aqui está a sintaxe de criação de uma view, né? Create view, o nome da view, as e a consulta aqui dentro dela. Aí tem um primo aqui da view, que é o with, também conhecido como Common Table Expression, CTE, né? Funciona de maneira semelhante a uma view no MySQL, mas é temporário e não é persistido para reutilizações futuras, ou seja, toda hora que a gente precisa, a gente tem que recriar ele. Não fica lá gravado no banco de dados igual uma view. Enquanto uma view é armazenada no banco de dados, um if é definido dentro de uma consulta específica e deve ser redefinido, né, reescrito a cada vez que utilizado. Então vamos ver na prática aqui, né, como é que eles funcionam. Então tá aqui o exemplo 1, né? Cria uma view que exiba o código, nome e sobrenome de todos os leitores. Então, ó, create view, esse vizinho aqui de view, né? View leitores, as, e aqui eu coloco a consulta SQL, ó, que a gente já aprendeu, né? Com ó, join, tudo certinho aqui, ó. Coloco a consulta inteira aqui dentro. E aí, se eu quiser, né, saber o código do leitor, o nome e sobrenome, né? A gente passa, ao invés de criar toda essa consulta aqui, usar a view como se fosse uma tabela, sacaram? E ó, select asterisco, ou seja, todos esses atributos aqui, from view leitores, que é o nome que a gente criou aqui, né? A gente deu aqui. Repare que isso aqui, olha só, observação aqui, né? São dois comandos separados. Vamos ver na prática isso daqui? Olha só, gente. Vou abrir o SQLog aqui. Ok. E aí, é da biblioteca, né? Então vamos aqui, biblioteca. Reparem aqui, ó, vou colar aqui, beleza. Reparem aqui, prestem atenção, ó. Aqui a gente tem várias estruturas do SQL, né? A única que a gente vem mexendo até agora são as tabelas. A gente vê aqui, ó, tables aqui, ó, todas as tabelas que a gente criou aqui. Esse aqui eu não estou usando, deixa eu apagar isso aqui. Todas as tabelas. Ah, esse aqui também não. Isso. Todas as tabelas que a gente está usando aqui, né? Mas repara que a gente tem outras estruturas aqui. A gente tem views. Eu até que já tinha criado aqui no teste, né? Deixa eu apagar ela aqui. Ó, a gente tem views, tem story procedure. Deixa eu apagar aqui também, que é uns testes que eu estou fazendo aqui. Tem functions, tem triggers e tem eventos. Então, o que a gente viu aqui, olha, é a parte de tabelas, né? A gente nem viu esse restante aqui. Agora a gente vai começar a ver essas views aqui, ó. Então, quando eu chego aqui, eu falo assim, ó, cria uma view para mim, o nome dela é vLeitores, e essa view faz essa consulta aqui para mim, ó. Se eu selecionar só esse pedaço aqui interno e mandar executar, vai vir a consulta aqui para a gente, ó, que a gente já está acostumado. Código do leitor, ó, o nome, né, e tal. Resultado dessa consulta aqui, né, tá usando o join, então, e aí quando eu crio essa view aqui, ó, criei, ela vai aparecer, ó,
criado com sucesso, né? 0 erros. E aí, quando eu atualizo ela aqui, ó, ela aparece aqui para mim. E aí eu consigo usar ela como se fosse uma tabela. É uma tabela virtual. Na verdade, essa tabela não ocupa o espaço de memória, né? A gente usa isso como se fosse uma tabela, mas por debaixo dos panos é feita essa consulta aqui dentro, que está dentro dela, sacaram? Então, se eu chegar aqui, pedir, ó, select asterisco from leitores, ele vai me dar a mesma coisa que isso aqui, ó. Vamos testar aqui, ó. Viram só? E reparem que ela realmente funciona como se fosse uma tabela. Ela aceita, por exemplo, que eu quero só o nome. E ela aceita como se fosse uma tabela. Ela é tratada como se fosse uma tabela, sacaram? Então isso aqui é uma view. E repara que ele fica aqui gravado na memória, né? Se eu sair aqui do SQLOG, eu vou sair aqui, ó. Vou mexer com nada, só sair, não salvei nada. Se eu voltar aqui no SQLOG, né? Voltar aqui, percebam que a nossa view vai estar aqui, ó. Porque é uma estrutura que é salva, assim como uma tabela. Só que ela não armazena os dados, né? Ela usa só um atalho para pegar aqueles dados lá diretamente da tabela. Então, isso aqui é uma view na prática. Voltando aqui para a apresentação, né? Tá. E repara que são 2 comandos, né? Deixa eu voltar aqui. Então, reparem aqui, olha só. A gente tem 2 comandos, ó. Aqui, gente, a gente vê que um comando acaba quando tem um ponto e vírgula, né? Ele aceita sem um ponto e vírgula? Aceita. Ó. Mas não é que ele aceita sem um ponto e vírgula, é que o SQLOG, por debaixo do panos, coloca o ponto e vírgula ali pra gente. Se a gente for ver aqui no histórico, olha só, nos comandos aqui, ó, repare que ele botou um ponto e vírgula ali. Então, repare que aqui tem 2 pontos e vírgula. Ó. Aqui acabou o comando, aqui são 2 comandos diferentes. Aqui tem um ponto e vírgula que definiu o final do comando, e aqui também. Se eu executar, eu executei esse, depois separadamente a gente executou esse. Se eu for executar esse de novo, vai dar um erro, porque essa view já existe, né? Ó, olha o erro ali, ó. Mas se eu apagar ela aqui e pedir para executar os 2 juntos, ó, ele cria view e já aciona o select ali pra gente. Então é importante que vocês entendam que uma coisa é view, outra coisa é a chamada da view. São 2 comandos distintos, beleza? Se este vídeo foi relevante para o seu aprendizado, considere de nos deixar um like. E se quiser receber mais vídeos como este, se inscreva no canal e ligue o sininho de notificações. Obrigado!